Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cheia de belezas. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, povo de Minas Gerais, que continua exportando seu pão de queijo para os Estados Unidos, onde vários mineiros abriram lojas de pão de queijo em cidades norte-americanas e estão faturando alto. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Foi bom você tocar nesse assunto do pão de queijo, porque isso é um fenômeno que, olha, que delícia quando a gente vai para os aeroportos do mundo aí e vê lá o café. O café servido com pão de queijo. Tradicional pão de queijo. Impressionante, no mundo inteiro. Agora, no mundo inteiro é mais barato que nos aeroportos de São Paulo. Você está uma fortuna um pão de queijo no aeroporto dos dois apesar do preço ser e... caro, apesar do preço ser caro, você não acha, às vezes, uma mesa para sentar e fila para comprar. O cafezinho com pão de queijo. Que coisa melhor do que isso no aeroporto? Quebra um galhão, mata a fome. Nossa Senhora! O café reconforta. Não, enquanto você está esperando a chamada para o teu voo, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, é verdade. Doutor Viana, tem coisa melhor do que ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, diz que ser ministro do Supremo é melhor do que morar no paraíso. Verdade, porque não precisa morrer. Você tem tudo sem precisar morrer. Você já pensou que maravilha? É verdade. Você tem tudo. Você é Supremo, por isso chama Supremo. Supremo. Tá? Você está acima de tudo, até de Deus. Então, ele manda, ele faz, ele... É capaz de, se Jesus Cristo aparecer aqui de volta, alguém lá vai querer julgar Jesus Cristo. Ué, o que aconteceu com Cristo? O clero da época, né? O clero da época é que condenou. Foram os romanos, nem foi Pôncio Pilatos. Eles que ficaram com ciúmes, que viram que ele estava angariando, angariando os fiéis, né? Convertendo fiéis. O que eles fizeram? Arrumaram e Cristo terminou como... Estamos em plena Semana Santa, né? Hoje é quarta-feira e já passou o Domingo de Ramos, vem aí a Sexta-feira Santa. Tem a Quinta-feira Santa. Também. Quando eu era criança, o lava-pés. A cerimônia do lava-pés. Não, e quando eu era criança, estudante, não tinha nem aula na quinta-feira. Não tinha, não. Era um respeito total. Total. Não se comia carne, nada. Não era só na Sexta-feira da Paixão. Semana inteira. Semana inteira. É verdade. Mudou muito a religião, as pessoas, o respeito à tradição. Não, hoje, eu tenho a impressão que hoje as pessoas jovens, tipo assim, até 10 anos, 12, 15 anos, eles nem sabem por que é Sexta-feira Santa. Não. O que é o Domingo de Páscoa. Só sabe que é o coelhinho que está chocolate, só. As famílias não ensinam o verdadeiro significado da Páscoa, que é anterior a Jesus, vamos dizer. Era judaica. Né? Ela é judaica. Era. Cristo, quando entrou em Jerusalém, ele foi para a Páscoa, que já tinha. Já tinha. Que era uma celebração gigantesca na época. Né? Como ele nasceu lá. Isso. Não, judeu de nascimento. E depois ele queria fazer pregação. Sim. O momento certo era nada melhor. Na semana da Páscoa. Por isso que ele entrou no Domingo de Ramos e passou a semana. Você vê que a falsidade religiosa já vinha antes de Cristo, porque estava lá o pessoal, eu esqueci o nome deles. Os fariseus? Não, o chefe da igreja deles. Isso. Né? Califas. E olha... Caifás e Califas. Caifás e o outro e tal, né? E eles faziam o que queriam. Eles dominavam. Eles dominavam. Todo mundo ia levar presente. Todo mundo ia levar alguma coisa. Já era de outro... A religião sempre mexeu muito com a humanidade. Sempre. Desde a época dos faraós, há 7.000 anos atrás. Já tinha o faraó, que era poderoso, mas ele tomava bênção
do clero. É. Daquela época já tinha o chefe da igreja o dele. chefe da igreja dele. Chefe da igreja. O cara que decidia. Veja que Que até condenava hoje, as pessoas à morte, inclusive. à morte. E escravizava. Escravizava. E abusava das moças bonitas. até hoje, na coroação dos reis, vamos pôr agora do Charles. O Charles III. Charles III, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, quem põe a coroa na cabeça do rei é o chefe da igreja. O chefe da igreja. Para dizer que o rei é o máximo, mas está abaixo de Deus. Essa é a simbologia. Então a igreja domina muito, domina tudo, desde, do início da humanidade. Mas até hoje o mistério que os argentinos não gostam, que a gente fale ou escreva, eu já perguntei para vários argentinos, eles não sabem por que o Papa argentino Francisco não visitou como Papa a Argentina ainda. Ele vai morrer e não vai na Argentina. Por que será? Não é um mistério? Porque eu acho que ele não quer dar margem para dizer que ele está privilegiando a Argentina. Mas ele já foi em tudo quanto é país. Por isso mesmo, ele tem que visitar os países, porque senão vão dizer que o Papa movimenta, gasta uma fortuna para sair de Roma, para ir para um país e vai escolher logo dele. Mas olha, o Papa está tendo um bom advogado agora, hein, Adilson, que é o doutor Viana. Mas ele veio ao Brasil, doutor Viana, custava ele pegar o voo, era o mesmo avião, da Alitalia, que é a empresa aérea que tem uma parceria com o Vaticano. Pegar e dar um pulo em Buenos Aires, no bairro dele, em São Lourenço del Magro. Mas antes de ir para o intervalo, eu fiz a pergunta. É que o Lewandowski, ele participa da última sessão no Supremo e anuncia a saída dele para 11 de abril agora, na próxima Depois da terça-feira. Páscoa ele sai. A pergunta é, quem vai para o lugar dele? Quem que sai? Isso é um mistério, ninguém sabe. É uma pergunta de $1 milhão. É o que vale, né? É o que vale. Essa história de falar que é o Zanin, que é o advogado dele, isso aí está superado. Estão falando isso só para poder despistar os concorrentes. Mas já falaram que é uma advogada negra. Mentira. Mentira. O Lula não vai cometer essa bobagem de nomear um ministro supremo pela cor da pele, pelo gênero, pela religião, porque ela é nordestina. Se é palmeirense ou corintiano. Não, ele não vai. Olha, se ele cometeu erros, alguns pecados, esse pecado ele cometeu lá atrás. Sim. Porque o Tomás Bastos, que era ministro da Justiça, falou para ele, tem 3 vagas para você nomear. Como nós vamos fazer? Ele falou, eu quero um nordestino, que era o Aires de Brito, um negro, que era o Joaquim, e uma mulher, que é a Carmen Lúcia. Os 3 votaram contra ele, os 3 foram uma porcaria. Foram. Né? E fizeram discurso contra o Lula. Ele não cai mais nessa, não. Ele não quer ministro para representar a bandeira. Ele quer um ministro agora que seja certo, que cumpra a Constituição e que haja dentro da legalidade. Então ele vai demorar um pouco mais, vai escolher melhor. Vai escolher melhor. Agora, de sabedoria, como é que eles falam? Saber jurídico. Saber jurídico inabalável, vamos dizer. Né? Onde ele vai achar? Tem muitos. Não, tem muita gente boa. Muita gente boa. O problema é que tem que conciliar um monte de coisa. Sim. Porque é assim, às vezes o cara tem um baita saber jurídico, mas o comportamento dele é diferente. Ele não serve para ser ministro, não tem aquela característica do servidor público máximo. Aquele aplombe. Não. Aplombe é uma palavra de origem francesa e inglesa, que é o cara elegante, o cara que tem presença. A liturgia do cargo. A liturgia, isso. Às vezes o cara não tem. Não tem. É um gênio, mas eu não posso pôr um gênio lá e o cara andar de bermuda, o cara não fazer a barba, o cara não vai na sessão porque ele é rebelde. Ele fala, não, eu não estou. É como Michelangelo. Um gênio da pintura, pintou a Capela Sistina, fez várias obras de arte, deixou para a humanidade, mas trabalhava quando queria. Às vezes ele ficava sem trabalhar 3 meses, segundo a história. Ele fazia contratos e não cumpria. Não cumpria, não tinha jeito. Ele vai precisar de um ministro que não engavete nada, né?
Precisa de um ministro que toque a vida, como ministro supremo. Que é pago para isso. Que é pago para isso. Claro. Vamos para o intervalo, já voltamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana e você que está em casa, que nos dá o prazer da sua audiência. Já voltamos. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 16 de abril. Bolsas de 50% e 100%. Inscrições pelo site unifil.br. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com Militão e o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Doutor Viana, está no estado de São Paulo. Os órgãos investigam magistrados das maiores recuperações judiciais do país. Operações suspeitas de juízes que conduzem processos cujas cifras somam 90 bilhões. São alvo do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que fiscaliza os juízes. Entre eles, os responsáveis pelos casos da Oi, empresa de telefonia, né? E as famosas lojas americanas. O que você acha disso? O que pode acontecer? É verdade isso que pode... Olha... É problemático isso? Onde eles... 90 bi, hein? Você falou 90 bilhões. Faz o capeta mostrar as garras, hein? É difícil, hein? Isso é verdade, boa frase. Mas isso é verdade, porque nós não estamos falando numa empresa qualquer. Não. 90 bi. Não, exatamente. Né? Das duas empresas, somadas... E depois outra, se o juiz caminha para um lado do entendimento dele, os outros, vamos dizer, porque na falência tem os credores e a devedora. E os devedores. Se ele autoriza a devedora a vender o imóvel para pagar alguma coisa, já cheira suspeita. Uhum. Se os credores querem que pague um juro a mais, que isso, que aquilo, e o juiz autoriza, já também a empresa acha que está favorecendo os credores. E, olha, é difícil ser juiz numa situação dessa. E se nomeia quando alguém, envolve muito dinheiro. Quando nomeia alguém para ser o... nomeia alguém, isso. O gerente, para gerenciar o administrador da massa. O administrador da massa falida. É isso. E aí, nem os credores, nem os devedores gostam do administrador. Nunca vi. É impressionante. Toda falência, o administrador é defenestrado. Ninguém gosta. Por quê? Porque ele tem que se adequar entre a vontade de um e a vontade de outro. E não tem. Não tem como, né? O credor não quer pagar ou quer pagar com menos, quer ser beneficiado pela legislação, e o devedor. E o credor, ele quer tirar o atraso dele, o prejuízo dele, ele não se conforma. Fica essa guerra toda aí. Doutor Viana, eu vou lembrar aqui o Pai Nosso, uma frase final do Pai Nosso, que é: livrai-nos das tentações. Né? Livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos do mal, amém. Porque olha, 90 bi para gerenciar isso.
E todo fórum tem uma imagem de Jesus crucificado. Quase todos têm, né? Na sala dos juízes. Eu não sei. Daí eu preciso observar. Olha, é para ver o seguinte. Pode observar que esse crucifixo nas salas dos juízes, estão atrás. Significa que eles estão igual Pôncio Pilatos, viraram as costas para Cristo. É essa simbologia. Não foi isso que Pilatos fez? Virou as costas para Cristo? Foi. Então, por isso que eles não põem na frente. Eles põem atrás, que é para você saber que o juiz é assim mesmo. Olha o que é um juiz. Cristo está ali mortinho, ele nem dá bola. Nem olha para a cara do Pilatos juiz. lavou disse, eu vou lavar as mãos. Significa virou as costas. E o que o juiz faz? Ele põe um crucifixo lá, já que está no regimento dos tribunais, que tem que ter um crucifixo, põe lá. Entra na sala de qualquer juiz, aqui no Brasil, e vê se tem algum que pôs o Cristo na frente, ou em cima da mesa. Eu falei mais ou menos isso para o Monsenhor Bernardo Gafá, quando ele era titular da Catedral de Londrina. E tinha a imagem de Cristo atrás do altar. O padre ficava de costas. Sempre de costas. Mas eu falei para ele, Monsenhor, tira o crucifixo daí. A cruz é a imagem da maldade romana. A cruz é a maldade, é a imagem, é o da símbolo tortura. Da tortura. Né? É. Da morte de um santo homem. Aí ele falou, o que eu faço? Falei, bota um Jesus ressuscitado, de braços abertos, que é o que toda igreja devia ter. Bota lá, Jesus de braços abertos. Aí se você ficar de costa, ele está de braços abertos para o público. E onde eu ponho? Aí ele botou, pode ver na catedral, ele pôs o Jesus crucificado na saída. É que todo mundo sai e olha para ele, daí se lembra que esse cara deu a vida para salvar a humanidade. Mas você falou certo. O que marca o início da Igreja Católica ou do cristianismo, não foi a morte de Cristo, foi a ressurreição. A ressurreição. Foi isso aí que fez o diferencial do cristianismo. Foi. A ressurreição. Foi. Então, tinha que tirar essa cruz daquele homem morto, todo despedaçado lá, e botar o Cristo ressuscitado. Não é isso, Milton? Foi. Cristo ressuscitado, porque a ressurreição é que foi a esperança da vida, e é com isso que o cristianismo prosseguiu. E olha que o cristianismo tem enfrentado a ação dos homens de modo geral, né? Que é padre que namora quem não deveria. O padre quer casar, quer namorar, então entrega a batina, vou casar como muitos fizeram, não é verdade? Mas olha aí quantas acusações de pedofilia no mundo inteiro, né? Na Rússia, nos Estados Unidos, nada contra a Igreja Católica, mas tem seus pecados. É como dizia e não é só a Igreja Católica, não. Todas. Tem dos evangélicos. Todas as igrejas. Tem até dos muçulmanos. Tudo. Os pecados que o muçulmano comete, eles podem bater na mulher, podem casar com menina de 12 anos. E casa com 5, 6. Com 5, 6. Pode espancar, chibatear, pode matar. Não deixa sair de casa. Tem que usar aquela burca. Aquela burca que ela mal respira. Que então, coisa triste isso, né? As religiões exploram muito o ser humano. Exploram o ser humano. Continua a escravidão, doutor Viana? Continua. Continua, né? Sem dúvida. Continua. O homem vive com medo, eu acho. Medo, por quê? Mas os líderes políticos, eles se aproveitam do medo, eles vendem o medo para poder... É como na igreja. O padre ou o pastor, ele fala, olha, o diabo está lá fora. Se você sair da minha igreja aqui, você vai morrer, ele vai te pegar. Ele te pega lá. Esse medo, e é o medo que a mãe põe no filho, olha, o homem do saco vai te pegar, e não sei o quê. Nós vivemos assim, nós crescemos pensando no medo. O medo na cabeça, enfiado na cabeça. Tudo é pecado, tudo não pode, tudo o diabo vai te pegar, você vai para o inferno, você vai não sei o quê, entendeu? Essa é a nossa... todas as religiões são assim. Foi o Mário Sérgio Cortella, que nasceu em Londrina, estudou no Hugo Simas, famoso escritor e filósofo,
que disse que a gente tem que ter medo do que a gente não conhece. Né? Aquilo que você conhece, teu inimigo, você não precisa nem ter medo, você já sabe. Você sabe que é teu inimigo. Né? Você sabe. Você se precavém contra ele. Você não se precavém com aquele que está do teu lado. Ele que vai te apunhalar. É como os filhos de César, Júlio César, que ele criou, que adotou, né? Fizeram com ele. Eu só queria encerrar aqui dizendo uma coisa seguinte. Quem fundou Roma foi Rômulo. Foi um deles, Rômulo e Remo. E outra, essa história de que a loba, que o italiano conta lá, a loba amamentou as dois. Mentira. Foi uma mulher da vida, uma meretriz, que lá lhe chamavam de lupa, era loba. Então, daí a origem de lupanário, que significa que significa zona do meretriz. Isso, lupanário. Veio de lupa. Então, italianada, amiga, eu sou neto do italiano, vamos parar com isso? E que não foi uma mulher da vida, foi uma mulher que vendia o corpo para se sustentar, que amamentou Rômulo e Remo, que o cara que fundou Roma. Mas eles preferiram botar uma loba do que uma prostituta. Ficava mal para eles. Né? Ficava mal para eles. O leite dela era impuro, né? Falar que os fundadores eram filhos da loba. Não queriam falar que eles eram filhos da prostituta. Então falaram que era da loba. Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa Páscoa para todo mundo. Até a próxima quarta-feira, né? Eu tô vendo. Isso mesmo. Muito chocolate, muita alegria. Isso. Muita fé. Não perca a fé em Deus. E aproveita para reconciliar com a família. É isso aí. E vou dizer uma coisa, eu continuo macaco de auditório de Jesus Cristo. O cara que curava todo mundo, que dava de si sem pensar em si, nada cobrou um centavo de ninguém por nada. É isso. Sem lenço e sem documento. Tchau, gente. Vem aí, Marcelo Militão. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 16 de abril. Bolsas de 50% e 100%. Inscrições pelo site unifil.br. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Vamos falar de saúde, de uma área muito interessante da fisioterapia, que é a microfisioterapia, aqui no programa Militão e Militão, neste bloco, com a microfisioterapeuta, na verdade fisioterapeuta, com formação em microfisioterapia, Claudete Stabile Ribeiro Romanizem, que está conosco. Como vai, Claudete? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo jóia. E aí, Claudete, para quem ainda não conhece, né, ou não ouviu falar, tem muita gente que não ouviu falar, o que é a microfisioterapia? Bom, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, vinda da França, né, foi criada na França na década ali de 1980 e chegou ao Brasil já há uns 20 anos. Aqui no Brasil ela já está ficando bem conhecida, né, bem mais conhecida. E ela, o que eu acho que ela tem de diferencial? Primeiramente, é uma técnica prática, porque ela só exige as mãos do terapeuta e o corpo do paciente, né? E o paciente se dispor a fazer. Ela não tem, ela não exige aparelhos, lugares especiais, nada disso. E o segundo diferencial que eu acho muito interessante também é que com uma
técnica só, você aborda tanto o emocional quanto o físico. Então, você vai, né, com uma terapia só, você pode se tratar por completo. Pelo que você falou, elas existem há uns 40 anos, né, mais ou menos. E desde o início, lá, o que mudou na técnica de lá para cá? Bom, inicialmente, lá na década de 80, os dois criadores dessa técnica, Patrice Benini e Daniel Grosjean, eles eram osteopatas, fisioterapeutas osteopatas. Então, eles iniciaram tratando, né, criando técnicas diferentes para tratar o ósseo muscular. Dores, distensões, contraturas, a parte mais ósseo muscular. E, em seguida, eles começaram a perceber que, através do corpo, eles também alcançavam o sistema nervoso, mucosas dos órgãos, né, com toques, eles podiam tratar além do ósseo muscular. E hoje, nós podemos dizer que a técnica está na sua terceira fase. Hoje a gente está recebendo, né, eles vêm para passar para a gente as atualizações, eles continuam com as equipes, né, pesquisando muito. E hoje eles trazem muito material para nós, muitos mapas relacionados a questões emocionais, comportamentais, ambientais, existenciais, transgeracionais e até genéticas, epigenéticas, né? Eles estão muito conectados com as últimas pesquisas. Então, a técnica hoje, ela aumentou o espectro de atuação, né? Então, a gente atua em várias áreas aí do ser humano. Não vai parar por aí, com certeza. Né? Não, vamos ver qual vai ser a próxima fase, né? A gente fica até curioso aqui. Então, Claudete, dá para dizer que vocês fazem uma espécie de leitura corporal? Sim, o nosso treinamento, nós temos um treinamento que nos traz essa sensibilidade para nos conectar com o corpo e com a pessoa que habita aquele corpo, né? Como eu costumo dizer. E não tem nada de sobrenatural. São pesquisas, treinamentos, comprovações. Então, a gente tem um treinamento para aprender a fazer essa leitura corporal. E a gente entende, então, que o corpo é um grande reservatório, né? Ele é um arquivo de informações. E que nele vão se expressar ali as informações que a gente precisa, tanto detectar quanto liberar do próprio corpo. E, felizmente, essa técnica permite decodificar essa linguagem e atenuar, né? Então, pelo corpo, muitas vezes a pessoa tem um problema físico, afeta o emocional, às vezes um problema emocional dá consequências na saúde física. Então, a gente vai entender que o corpo está conectado a uma energia vital, né, que está conectado com a vida, e é isso que a gente vai tentar recuperar aí no indivíduo que habita esse corpo. Agora, Claudete, quando se deve procurar a microfisioterapia? Bom, Marcelo, a gente não fica doente da noite para o dia, né? Então, eu vou colocar os 3 estados, para quem está em casa também poder aí se autoanalisar, os 3 estados que a gente pode se encontrar no momento. Claro que a gente varia durante até um dia nesses 3 estados, mas qual o estado que a gente se encontra mais permanentemente e pode procurar a microfisioterapia? O primeiro estado é o estado do conforto, da segurança. Então, o próprio corpo, ele avisa a gente está num lugar que não está fazendo bem, está comendo uma comida que não está fazendo bem, ou está tendo um relacionamento que não está sendo legal, nós mesmos procuramos nos afastar e voltar para o equilíbrio. Então, o estado que a gente diria na gíria de hoje, de boa, né? A pessoa está ali de boa, ela tem um sintoma, uma coisa, então ela vai para a microfisioterapia para ver se tem algo latente ou para tratar um sintominha específico que está ali iniciando. Esse é o primeiro estado. O segundo estado é da luta-fuga, quando ela já entrou num processo de estresse grande. Então, ela está constantemente agitada, aí já tem uma desregulação em sono, em libido, em apetite, e aí ela começa a explodir de sintoma. É gastrite, é cefaleia, é taquicardia, é a respiração acelerada, e aí o corpo perde a capacidade da alostase, de trazer o organismo para o equilíbrio. Alostase. Então, essa é a fase que o paciente normalmente procura a microfisioterapia. Ele vem porque ele está cheio de sintomas, né? E aí ele perdeu essa capacidade de autorregulação.
Se ele não se trata, se ele não se enxerga, se ele não entende o que está acontecendo, se ele continua nessa loucura, ele vai para a terceira fase, o esgotamento. Aí a paralisia, o esgotamento. Aí ele perde a conexão, aí ele perde a graça com a vida, ele já não tem forças mais. Aí ele vai para tudo para baixo, né? Aí o corpo começa a funcionar tudo abaixo do que deveria. E normalmente, os principais sintomas aí, né, que o paciente tem, depressão, angústia e falta de prazer na vida. Aí ele desconectou. Agora, com a microfisioterapia, Claudete, é possível o paciente fazer o caminho de volta, ou seja, se reprogramar? Na primeira fase, normalmente ele vem para se regular. Na segunda, a gente vai acalmar esse corpo e passar também informações de autoconhecimento para ele, né? Porque o que a microfisioterapia ela faz? Ela dá uma possibilidade de autorregulação, mas também de autoconhecimento, para que ele possa entender no dia a dia ou na vida dele o que ele está fazendo em relação à saúde mental e emocional. Agora, na terceira fase, que é a fase do esgotamento, o paciente vem normalmente ou trazido pela família ou, como eu tive um caso há uns dias atrás, eu tive que ir na casa da pessoa atendê-la porque ela não saía da cama. Ela não tinha forças, ela não respondia mais aos medicamentos para depressão, para síndrome do pânico. Então eu vou, atendo o paciente, recupero, né, induzo o corpo dela a recuperar um pouco das forças para que ela venha depois para a clínica continuar o tratamento. Então, é interessante que as pessoas tenham essa noção e não deixem, né, o corpo chegar nessa fase do esgotamento, porque aí já é muito mais difícil conectar na tomada da energia vital novamente. Muito bem, Claudete Stabile Ribeiro Romanizzi, muito obrigado. Grande abraço para você, volte sempre ao programa. Igualmente, brigadão, Marcelo, até a próxima. Já voltamos. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 16 de abril. Bolsas de 50% e 100%. Inscrições pelo site unifil.br. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, vamos continuar com o programa Militão e Militão. Estamos recebendo agora a Ana Carolina Morim, enfermeira supervisora da Laundry Life. Vamos conversar um pouco sobre essa questão do atendimento domiciliar e etc. Como vai, Ana? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo na Laundry Life? Muito trabalho? Tudo em paz, muito trabalho, graças a Deus. Ana, a população evidentemente está envelhecendo, né? Quais as principais doenças dessa faixa etária? Então, atualmente nós temos 33 milhões de idosos, né, e tende a crescer. Então, a cada ano a população vai ficando mais idosa. Com isso, temos as doenças crônicas, né? Então, tem a hipertensão, diabetes, doenças degenerativas, que é o Parkinson, o Alzheimer, né? Doenças pulmonares e o câncer, que está muito, né, está disseminado aí no mundo, né?
E aí tem a necessidade do atendimento. Então, nós da Laundry Life, nós atendemos esse público e a nossa intenção é qualidade de vida do paciente, fazer um bom tratamento com a prescrição médica para conforto e qualidade de vida dele. É verdade, na medida em que a pessoa vai durando mais, evidentemente ela acaba adoecendo, não tem jeito, né? Não. É muito raro alguém com uns 90, 100 anos que não tive nada. Que não tem nada, é a lei da vida, né? Né? E até doenças degenerativas geriátricas mesmo, às vezes ele não tem uma hipertensão, mas tem uma demência por idade, então precisa de cuidados especializados também. De jeito nenhum pode ficar sozinho, né? Não. Agora explica melhor, o que a Laundry Life oferece? Então, a Laundry Life ela oferece atendimento hospitalar, oferece atendimento domiciliar 24 horas, tanto também curativo, administração de medicamento endovenoso, intramuscular. Então, nós atuamos nessa área também. E não precisamos ficar inseridos na residência. Às vezes, 1 hora a gente dá um bom banho no paciente, um banho no leito, deixa ele confortável, ou faz um curativo que é necessário, que a família às vezes não tem o preparo. Então, nós atuamos de diversas formas, de acordo com a necessidade do paciente. E quais as faixas etárias que vocês atendem, além dos idosos? Então, nós atendemos desde recém-nascidos até idosos de quase 100 anos. Então, é amplo, né? Então, a pessoa tem a necessidade, a médica, nós atuamos. Quando você fala recém-nascida, é porque tem também técnicos de enfermagem, enfermeiros que têm experiência com isso. Nós temos esse ramo também de babás especializadas. Então, são técnicas de enfermagem que são treinadas e experientes para cuidar de recém-nascido, crianças, né, que as mães hoje em dia, com a correria do dia a dia, precisam desse suporte, né? É verdade. E estão em busca de gente que saiba alguma fazer. Coisa. Isso. Aí por isso que a gente atua e tem essa. Lembrando que esses profissionais todos são supervisionados pelo staff, por vocês supervisoras. Tá? Isso. Nós atuamos na residência, né? Fazemos visitas periódicas para ver se está tudo certo, alinhamos as coisas que precisam ser mudadas, melhoradas e sempre estamos juntos lá para ver se está o atendimento está de qualidade. E qual o diferencial da Laundry Life? Então, o nosso diferencial é o atendimento personalizado. Nós temos enfermeiras supervisoras, eu, a Nilceia e a Karina, e nós fazemos o atendimento ali na residência, vamos ver qual a necessidade daquele paciente, para a gente poder treinar o funcionário de acordo com a rotina da casa, de acordo com o cuidado necessário. Então, a família não fica desamparada, não fica somente com aquele funcionário ali e às vezes precisa de troca, aí a gente controla a escala também. Então, é necessário a gente agir naquela casa de forma efetiva, né? E como entrar em contato e encontrar e contratar a Laundry Life, né? Vamos falar assim. Sim. Então, nós temos o site, né, laundrylife.com.br. No Instagram, a gente está como Laundry Life Home Care. Né? O nosso telefone 43-3326-2670, tá? A Karina está disponível aí 24 horas para tirar dúvida, fazer todo esse atendimento inicial. E nosso endereço, nós estamos lá na Avenida Gil de Abreu, 805, dentro da Galeria Belo Mall, sala 7. Aí sempre vai ter alguém para atender. Fica na Zona Sul, na região dos condomínios, né? Isso, do Royal Golf ali, passando um pouquinho o Royal Golf. Só repete o telefone para a gente gravar mais. Então, 43-3326-2670. 43-3326? 2670. Isso aí. Bom, Ana Carolina Morim, que é enfermeira da Laundry Life, né? Você é de Londrina, Ana? Não, eu sou da Bahia. Opa! Fui criada lá na Bahia, no interior. Está radicada aqui em Londrina? Estou radicada em Londrina há 10 anos. Já trabalhei no evangélico. Estudou aqui, se formou aqui? Tudo? Estudei aqui, me formei. E há 10 anos atuo na área aí de home care também. No começo atuei como cuidadora, como enfermeira home care, no evangélico também. E agora eu estou na Unopar e na Laundry Life. Maravilha! Graças Bom a trabalho Deus. lá, sucesso para todos vocês. Muito obrigada, viu? Boa noite para todos!